17 horas, 45 minutos. Temos aí o doutor Marcelo Rocha Monteiro, Felipe, no ponto. Olá, doutor. Boa noite. Tudo bem? Como vai? Boa noite. Tudo bem? Você está me ouvindo direitinho? Está me ouvindo tudo bem? Ouvindo bem. É isso aí, doutor. Rapaz, que situação, hein? Do nosso Brasil hoje. Cada dia que passa, a gente tem um ditado aqui na Bahia que a gente fala assim: quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. E parece que esse ditado hoje está bem aplicado aí nos últimos dias aqui no nosso Brasil. E você, assim, sendo um jurista, né, sendo procurador de justiça, como é que você vê todo esse cenário aí, doutor Marcelo? Eu vejo com muita preocupação, né, porque a prisão é uma coisa muito séria, né? Você está tratando do direito à liberdade individual e... quando você observa que não está se aplicando um critério jurídico, porque o critério jurídico, ou o critério jurídico penal, né, tem que ser um critério uniforme, tem que ser o mesmo critério para todos os indivíduos. O Código Penal é o mesmo para todos os indivíduos. O conceito de homicídio não pode ser um para mim e outro para você, né? Não faria sentido que se eu matasse uma pessoa... eu fosse punido por homicídio, e se você tivesse uma conduta idêntica, né, ou assemelhada, se você matasse outra pessoa, nas mesmas circunstâncias em que eu pratiquei o fato, você não fosse punido, né? Então, o que a gente está vendo é o seguinte: quando um indivíduo faz críticas ou ataques, até em termos bastante pesados, né, por exemplo, ao presidente da República, ao presidente Bolsonaro, isso não gera prisão, né? Isso não é considerado crime, isso é considerado livre exercício do direito à manifestação, né? Agora, quando o sujeito faz um ataque ou uma crítica a um ministro do Supremo, aí o que se diz é o seguinte: o ataque não foi ao ministro do Supremo, foi à democracia, foi ao Estado de Direito, e ele precisa ser preso, né? Mas por que o ataque ao ministro do Supremo é um ataque à democracia e ao Estado de Direito, e o ataque ao presidente da República, né, é o livre exercício do direito de crítica, né, da liberdade de opinião? Então está faltando uma uniformidade de critério, né? Se eu posso chamar o presidente da República de genocida, nazista, fascista, né, sem correr o risco de ir para a prisão, então por que eu não posso atacar, né, com críticas pesadas? Até não estou entrando no mérito das palavras aí que foram utilizadas pelo deputado Roberto Jefferson, mas é o seguinte: o critério tem que ser o mesmo para todo mundo, né? Quer dizer, eu tenho dificuldade de imaginar um ataque mais grave e mais sério a uma autoridade do que chamá-la de genocida. Eu tenho dificuldade de imaginar, né? O que é pior do que chamar o sujeito de genocida? Pois é. E, não tem ninguém preso, até onde eu sei, né? Não tem ninguém preso por chamar o presidente Bolsonaro de genocida, né? Mas aí o sujeito faz um ataque ao ministro do Supremo e o ministro diz: não foi a mim o ataque, foi à democracia. Ele acha que ele é a democracia, né? O que já é uma coisa complicada, né? Me lembra do Luís XIV, lá na França. L'état c'est moi, né? O Estado sou eu, né? Então eu não sou o ministro fulano de tal, eu sou a democracia. Quem me ataca, ataca a democracia. Quem me ataca, ataca o Estado de Direito. Portanto, tem que ser preso. É isso. É isso. O que a gente vê hoje, então, são dois pesos e duas medidas, né? Vimos aí recentemente as pessoas jogando futebol com a cabeça do presidente, né? E não dá em nada. Imagine se fosse com a cabeça de algum ministro do todo mundo preso. Todo mundo preso. Mas com a cabeça do presidente é manifestação artística, como ele fala. Isso, é uma pelada. Pois é. E aí, Gerva, quer fazer uma pergunta aí ao doutor Marcelo? Quero. Doutor Marcelo, boa noite. Satisfação imensa estar aqui com o senhor. Na sua leitura, como é que nós resolvemos esses impasses e esses conflitos que estão ocorrendo na esfera institucional? Deixa eu só acrescentar um outro aspecto de ilegalidade que esse decreto de prisão do ex-deputado Roberto Jefferson tem, né?
Se fosse o caso, efetivamente, de se decretar a prisão do Roberto Jefferson não é deputado, né? Ele já foi. Ele não é mais deputado federal, ele não tem foro especial, né? Portanto, o juiz competente para prendê-lo ou para soltá-lo é um juiz de primeira instância, não é o Supremo, não é o ministro do Supremo, que é a corte de última instância, né? O Supremo tem competência para decretar a prisão de quem tem foro especial: presidente da República, vice-presidente da República, deputado federal, senador, ministros do próprio Supremo, ministros dos tribunais superiores e procurador-geral da República, né? Só essas autoridades. E aí o Supremo usa um artifício, né? O ministro Alexandre de Moraes já usou mais de uma vez, que é dizer o seguinte: não, mas é uma organização criminosa, né? Uma organização criminosa das quais, ou melhor, da qual participam também alguns deputados federais, né? Portanto, toda a organização criminosa está sujeita ao foro especial do Supremo, né? E por quê? O que caracterizaria essa organização criminosa digital? É a expressão agora utilizada. Organização criminosa digital. A organização criminosa digital aí é a seguinte: o ex-deputado Roberto Jefferson, por exemplo, faz um post, né? Aí você compartilha. Eu compartilho, ela compartilha. Aí nós viramos uma organização criminosa digital. Ou seja, o compartilhamento de postagens, né, se transformou nessa visão absolutamente sem sentido, né, adotada pelo Supremo, numa quadrilha. A organização criminosa é quadrilha, né? Então, quando você está compartilhando posts dos quais você gostou, dos quais você concorda, ou que você quer mostrar para as outras pessoas nas redes sociais, né? Às vezes até você nem concorda, você compartilha um negócio até para mostrar a sua discordância, para fazer alguma observação, algum comentário. Pronto, né? Você virou integrante de uma quadrilha digital, né? Esse artifício, que eu diria que é pueril até, né, é usado exatamente para caracterizar. Não, olha, o Supremo tem competência porque existe uma quadrilha, dessa quadrilha participam 5 ou 6 deputados federais, né? Então todos os outros integrantes dessa imensa organização criminosa, né, que atua no Twitter, no Facebook, no Instagram, eles estão sujeitos à jurisdição do Supremo. Eu, ministro do Supremo, posso mandar prender qualquer um deles. Então, a rigor, com isso, ele prende quem quiser, né? Eu acho, respondendo agora a tua pergunta, eu acho que o Congresso tem que acordar, né? Principalmente o Senado. O Senado precisa acordar, né? O que está havendo aí, vocês vejam que o Procurador-Geral da República, inclusive, se manifestou contrariamente à decretação dessa prisão, dizendo que essa prisão é ilegal, né? Essa prisão representa censura, essa prisão representa um cerceamento sem fundamento à liberdade de locomoção do ex-deputado, tá? Sem absolutamente entrar no mérito do que ele disse ou deixou de dizer, tá? O que ele disse pode caracterizar, por exemplo, crime de calúnia, que não admite prisão preventiva. Pode caracterizar crime de difamação, que não admite prisão preventiva. Pode caracterizar crime de injúria, que não admite prisão preventiva, né? Ou pode simplesmente caracterizar o livre exercício do direito de crítica. Mas, na pior das hipóteses, se caracterizar um desses delitos, né, esses delitos que têm penas pequenas, né, eles não admitem prisão preventiva. Então, a própria Procuradoria-Geral da República aponta a ilegalidade da decretação dessa prisão, né? Então, aparentemente, o Procurador-Geral da República já acordou, né? O Senado ainda não, né? O Senado tem a atribuição de instaurar processo para apurar crime de responsabilidade de ministro do Supremo, né? A penalidade é o impeachment. Então, me parece que já passou da hora de, pelo menos, se apurar essa possibilidade, né? Porque nós estamos vendo uma sequência de prisões, né, que nós não víamos. Eu sou de 62, né? Eu cresci durante o regime militar. Nós não víamos nem no período final do regime militar. No governo Figueiredo você já não via mais isso. Prisão de jornalista já não tinha mais. Teve nos governos anteriores, claro que teve no governo Geisel. No governo Figueiredo eu não vi mais. Nunca mais eu vi prisão de jornalista. Nunca mais eu vi prisão de deputado que tem imunidade, né? Deputado tem imunidade penal.
Nunca mais eu vi manifestante ser preso, né? Sujeito que participou de uma manifestação política na rua ser preso. E nós voltamos a ver tudo isso, tudo por iniciativa do Supremo, né? E isso e mais censura a sites, censura a perfis em redes sociais, além de ter a sua prisão decretada, o ex-deputado Roberto Jefferson, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, vai ter o seu perfil removido das redes sociais. Perfil removido é censura prévia, né? Uma coisa é você remover uma postagem que ele já fez, né? Quando você remove o perfil, você diz ele não pode postar mais. Isso é censura prévia, né? Você o está censurando antes que ele se manifeste, né? E isso também é proibido pela Constituição. Então a situação é muito ruim e o Senado, a meu ver, precisa acordar. É isso aí, doutor Marcelo. Eu acho também que o povo precisa acordar. Já passou da hora de acordar. O Xará quer falar, né, Xará? Pois é, doutor Marcelo. Tudo bem, Leonardo? É o seguinte, eu queria pegar nessa linha aí, eu vi o senhor falando, né? E é um diagnóstico que todo mundo faz. Esses indivíduos, eles se consideram a própria instituição, né? Quando você faz uma crítica de forma individual, ele coloca como se estivesse sendo feita uma crítica ao STF. Historicamente, nós sempre vimos aí a esquerda pregando nova Constituição, pregando até o fim do próprio STF, como foi o caso do Zé Disseu em alguns momentos, e nada aconteceu. Mas se a gente voltar no tempo, a gente vai ver que pregar o fim do STF é algo absolutamente normal e faz parte dentro da própria lógica democrática. Você vai ver, por exemplo, diversas dissertações de mestrado, diversas teses de doutorado da área de ciência política e de outras áreas do conhecimento também, que colocam lá, por exemplo, a interpretação de que o STF não deveria existir, porque o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, poderia se reunir eventualmente para julgar questões de interesse constitucional. Tem alguns defensores dessa interpretação, por exemplo, que pode discordar ou não. Então, qual é o sentido de você colocar o STF como sendo algo que está acima da própria Constituição? Eu acho que criou-se no imaginário popular algo mais absurdo do que as próprias decisões absurdas que o STF tomou, de que o STF está acima. E isso se consolidou na medida em que as decisões inconstitucionais e absurdas foram cumpridas com rigor máximo, quando não deveriam ter sido cumpridas. Inclusive decisões que foram cumpridas pelo próprio presidente Bolsonaro, né, que ele chegou e falou, não vou cumprir, acabou cumprindo, né? Eu acho que esse é um ponto. Que o inquérito é inconstitucional, todo mundo já sabe. Agora, eu considero também, e eu queria, aí a pergunta mesmo o senhor sendo da área jurídica, se não é um fetiche, assim, sei lá, o termo qual seria correto, mas exagerado da parte de muitos interpretar o que está acontecendo hoje sob o prisma jurídico, né? Porque o Estado Democrático de Direito já foi para o espaço há muito tempo. Acabou. Não tem. Então, se trata agora de uma situação de força, né? Porque você está vendo uma grande parcela do parlamento servindo, né, na verdade, de instrumento de forças externas, notadamente do Partido Comunista Chinês e do Bloco Globalista também ocidental, que influencia diretamente o nosso parlamento, né, com interesse, interferindo nas votações estruturais, fazendo que esses parlamentares se comportem como lesa-pátrias, defendendo interesses externos ao invés de defender os interesses do país. Então, por que a gente ainda fica falando desse juridiquês? Não é o momento de alertar como influenciadores as pessoas nesse sentido que não existe mais Estado Democrático de Direito e que, para que exista democracia, de fato, se é que pode isso acontecer ainda no nosso país, precisamos fazer com que a vontade da maioria seja realmente aquilo que represente as decisões desse Estado, né? E que é o que não está acontecendo há muito tempo. Ao contrário, parlamentares que foram eleitos através dessa democracia, por representação, né, por delegação, que na verdade faz um discurso durante a campanha e age de outra forma. Isso não é democracia, até porque grande medida deles foram eleitos também pela votação proporcional, né? Então, não cabe a gente parar com essa interpretação, né, de forma muito clara, com essa lógica de ficar vendo tudo através do juridiquês, sendo que isso acaba não atrapalhando, porque eu vejo um cidadão falando assim, o artigo 142, quer dizer, ele tá ainda dentro da lógica das 4 linhas que o presidente está defendendo tanto. Ao mesmo tempo, essas 4 linhas lá, o adversário está dando chute na canela, está fazendo gol de mão, né, e o presidente não, vou agir dentro das 4 linhas. Eu acho que isso acaba sendo, infelizmente, ao meu ver, uma justificativa para a covardia, infelizmente, para a não reação.
Então a minha pergunta é, você acha que pode resolver dentro dessa juridiquês ainda? Assim, para usar essa imagem das 4 linhas, né, eu acho que há mais de 2 anos que o Supremo está jogando a uns 50 metros fora das 4 linhas. Né? Nós temos visto uma sequência de decisões inconstitucionais nas quais o Supremo invade os poderes, né, as atribuições do Poder Executivo, né, que é eleito pelo povo, e do Poder Legislativo, que é eleito pelo povo, né, diferentemente do Poder Judiciário, que não é eleito. Né? E o Supremo, como órgão do Poder Judiciário, ele subtrai, né, atribuições, né, inconstitucionalmente, ele subtrai atribuições de quem o povo elegeu. Né? E aí a questão para lembrar as frases desse grande jurista, foi um dos maiores juízes da Suprema Corte Americana, né, o Antonin Scalia, e ele dizia assim: eu não quero viver num país que seja governado por 9 juízes vitalícios e não eleitos, né? E olha que ele era um dos 9, né? Aqui são 11, lá são 9. Mas eu não quero, eu sou a favor de viver num país governado por autoridades eleitas pelo povo, tá? Eu sou a favor de viver num país em que as leis sejam feitas por autoridades eleitas pelo povo, né? Então, tanto a administração quanto as leis, né, sejam a função de legislar, quanto a função de administrar, né, sejam exercidas por agentes públicos, primeiro, escolhidos pelo voto popular, e segundo, né, que é muito importante, às vezes é esquecido, tenham, vamos dizer assim, data de validade, né? Deputado federal tem data de validade, tem prazo de validade, senador também tem, governador, prefeito, presidente da República, ministro do Supremo não tem, né? Ministro do Supremo é vitalício, ele não vai ter que prestar contas das suas decisões ao voto, à opinião da população. Ele não vai ter que se submeter ao voto popular. O presidente Bolsonaro vai ter que se submeter ao voto popular se quiser ser reeleito, né? Os ministros do Supremo não. Então eles não podem administrar e não podem legislar. Né? Eles têm que ser, o Poder Judiciário tem que ser o mais contido dos poderes, porque tem essa característica, é o único que não se submete ao controle pelo voto popular. Né? É o único que não tem uma data de validade, né, para que os seus integrantes desocupem os cargos, né, e eles são vitalícios. Né? Então, você tem razão, não adianta mais. Eu digo isso na faculdade com muita tranquilidade para os alunos. Professor, como é que explica juridicamente essa decisão do Supremo? Eu falo, juridicamente você não explica. Tá? Não há explicação possível do ponto de vista jurídico para o inquérito 4781. Não há explicação jurídica possível para a prisão do deputado Daniel Silveira. Não tem explicação, ele tem imunidade penal. Tá? Você pode discordar de tudo que ele disse, a questão não é essa. A questão é que ele tem imunidade para quaisquer opiniões e palavras. Tá? Então, qualquer é qualquer. Tá? Então, é evidente que foi uma decisão política, né? Como o inquérito 4781 foi uma decisão política, né? E uma decisão corporativa. Né? É só a gente parar para pensar. Né? O inquérito 4781 foi instaurado contra quem? Contra quem falava mal do Supremo. O deputado Daniel Silveira foi preso por quê? Porque fala mal do Supremo. O deputado Roberto Jefferson está sendo preso hoje por quê? Porque fala mal do Supremo. Mal dos membros que se acham no Supremo, né? Pois é. Então eles se acham a democracia, eles se acham o Estado de Direito. Em resumo, eles acham que todo mundo tem o direito de crítica, menos se a crítica for contra eles. É isso. Que eles são os únicos agentes públicos do Brasil imunes a críticas. Eles não podem ser criticados. Eles são como o Kim, lá da Coreia do Norte, né? Você não pode criticar o Kim, senão você vai ser preso. Quer dizer, na melhor das hipóteses. É isso aí. Perfeito. 18 horas e 5 minutos. A gente vai chegando aqui ao final do programa, mas eu vou ler o superchat antes de Judson Rocha Júnior. Essas ilegalidades são apenas crimes de responsabilidade ou crimes comuns, né? Isso aí seria uma pergunta, né, para o nosso doutor aí, Marcelo Rocha Monteiro. O doutor fica com a gente aí até o final, calma, viu? Não sai daí não, doutor. Outra coisa, se um ministro do STF cometer um crime
crime comum, como ele poderia ser investigado, tornado réu e julgado? Isso aí é o Senado, né? Isso aí só pode, o impeachment do algum ministro do STF, ele só pode ser pautado com o Senado, com os senadores. Ele já explicou aí, Michel. Eu acho que ficou muito claro na visão dele, concordou com o que eu falei, que não existe mais Mas ele disse anteriormente que a resposta é o Senado. Isso aí ele disse a resposta institucional é o Senado. Mas é óbvio que eu também concordo que a gente precisa hoje de... O povo nas ruas, diariamente, a gente precisa de uma subida de tom, de uma cobrança das manifestações. Né? O Senado abriu aí essa CPI com a decisão monocrática de um membro do STF, sem reunir a assinatura de uns textos dos senadores. Já não existe mais Constituição. E ficou por isso mesmo. Então, eu acho que temos que sair desse quadradinho jurídico aí, que é o arcabouço institucional criado por eles próprios, para que a gente continue aí preso, né? É isso aí. 18h06. Eu queria agradecer e mandar um abraço aí para o doutor Marcelo Rocha Monteiro. Uma grande satisfação, doutor. Você está aqui conosco nesse dia aí tão... um dia tão trevoso, né, digamos assim, para a democracia brasileira, para o nosso Estado democrático de direito, né, que já vem paulatinamente sendo atacado e sendo pulverizado. Hoje realmente chegamos no fundo do poço e eu espero que a gente não afunde ainda mais, né? Porque eu acredito que se as coisas continuarem, talvez até o presidente seja preso em breve. Vamos torcer para que não cheguemos a esse ponto. Mas é isso aí. Muito obrigado, doutor Marcelo. Uma grande satisfação aí termos o senhor aqui conosco, viu? Obrigado a vocês. Obrigado pelo convite. É isso aí, vamos que vamos e nós vamos nos ver aí mais vezes, viu, doutor? O convite está feito aí para o senhor vir aqui mais vezes e até comentar aqui com a gente no programa, viu? Fique à vontade aí para os microfones aí, as câmeras estão sempre abertas aí para o senhor. Obrigado. Valeu, um abraço.